A paz do Senhor Jesus. Vamos deixar o texto bíblico nessa noite, uma palavra do Senhor que se encontra em 2 Reis, aleluia, 5. Vamos falar de Naamã, que é curado da lepra. Oh, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Aleluia. E saíram a tropa da Síria e da terra de Israel, e levaram depressa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. E então entrou Naamã e notificou o Senhor, dizendo: assim falou a menina, que a terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, sabes que eu te enviei na mão, meu servo, para que restores da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para que restaurará ao homem da sua lepra, pelo que devemos lutar. Peço-vos e vejo que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vês, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, que parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e leva-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará do leproso. E não são porventura a banda de Faba, de Rio, de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e falaram, dizendo: meu pai, seu profeta, que disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo de ele: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Irmão, nós estamos diante de um texto de um homem leproso, um homem poderoso, um homem que estava numa situação difícil, mas, aleluia, Jesus, quando chega, o nome Naamã significa agradável, famoso ou honrado, né? Um homem que combina com sua posição, mas contrasta com sua condição interior.
como estava com esta lepra, ele era respeitado por homens, mas precisava ser curado por Deus. E muitas vezes estamos orgulhosos, somos respeitados por autoridade, mas precisamos ser curados por Deus. Aleluia, glorificado. Aleluia. Esse versículo em 2 Reis, aleluia, do 5 ao 14, aleluia. A história de Naamã: era comandante do exército da Síria, valente, vitorioso, honrado pelo rei, mas leproso. Aleluia. A doença que ninguém via em público era a mesma que ele carregava em silêncio. Aleluia, 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 glorificado-se por meio de uma menina israelita, simples, anônima. Essa menina não tinha nome, ninguém conhecia. Naamã descobre que existe um profeta em Israel que poderia ajudá-lo. Aleluia, glorificado. Ele vai até Eliseu com carta, presente, expectativa grandiosas, esperando um ritual solene, palavras fortes, gesto expressionante. Mas Eliseu nem saiu para recebê-lo. Aleluia. Apenas manda um recado. Aleluia. Vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Glorificado seja. Mas aí o rei queria uma água limpa, não queria aquela água do Rio Jordão. O orgulho muitas vezes nos faz querer coisa boa, que é uma cura facilitada, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Naamã se enfurece. O Jordão era um rio barrento, comum. Seu orgulho quase fez voltar do mesmo jeito que chegou. E muitas vezes acontece com nós também. O nosso orgulho faz nós perder a bênção, né? Aleluia. Até que seu servo confronta, né? Aleluia. Se você fosse algo que fez ao Senhor, não faria? Aleluia. E Naamã se humilha, desce ao Jordão e mergulha. No 7º mergulho, sua pele fica como uma de uma criança. Deus faz assim, irmão. Aleluia. Deus pega muitas vezes um homem cheio de, aleluia, de mazela, um orgulhoso, e vai se humilhar para receber o milagre. Aleluia. Deus quebra a soberba do homem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele foi curado. Quando chegou aleluia, com a honra, foi curado. Quando desceu, aleluia, aleluia, quando aleluia, ele não foi curado quando chegou com honra. Foi curado quando desceu e se humilhou. Precisamos se humilhar diante do Senhor, né? Precisamos se humilhar diante da grandeza do Senhor. Naamã nos ensina que o orgulho impede o milagre. Aleluia. Ele tinha poder, status, recurso, mas não tinha a cura. Deus mostrou que milagres não dependem de posição. Deus não negocia sua vontade com orgulho humano. Aleluia. O caminho da cura quase sempre passa pela humilhação. Obedeça. Aleluia. Obedecer é mais importante do que entender. Naamã queria algo impressionante. Deus ofereceu algo simples. E aqui esta lição eterna, aleluia, quase recusa a descer, permanecer doente. Quem se humilha é restaurado. O Jordão não tinha poder, aleluia, a obediência tinha. Não deixe o orgulho te afastar daquilo que Deus quer fazer. Obedeça mesmo quando o caminho parece simples. Aleluia. Escuta esse conselho, até do mais simples. Desça o pedestal para viver o milagre. Quem se rende é curado. Quem insiste em controlar permanece preso. Aleluia. Senhor Deus,
está aqui nessa noite para fazer um milagre na tua vida. Então, aleluia, para nós concluir, aleluia. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança. Aleluia, ficou purificado. Que Deus abençoe sua vida. Receba essa mensagem para a tua vida, em nome de Jesus.